Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Não há nada mais prático do que ter uma lata de abertura fácil à mão. Pode matar a sede e a fome. Uma feijoada enlatada ou até mesmo uma lata de atum já resolveu o problema de muitas barrigas. O problema é quando a lata não é de abertura fácil e não se tem abre-latas à mão. Já todos passamos por isto. Por isso, hoje vamos falar de J. Osterhout, que em 1866, neste dia, patenteou uma nova lata que vinha com uma chave para abrir. O início desta história dá logo que pensar, porque não deixa de ser curioso e, ao mesmo tempo, quase inacreditável, verificarmos que a lata de conserva foi inventada pelo menos 50 anos antes dos abre-latas. O que imediatamente nos leva a perguntar como é que eles conseguiam abrir as latas. Já lá vamos. A ideia de conservar alimentos vem de longe. Os romanos já tinham as suas conservas, não em latas, mas em ânforas, e foi preciso esperar ainda bastantes séculos pelos recipientes de metal. Quem ficou com os créditos do uso mais generalizado de latas foi a Marinha Holandesa, ainda no século XVIII. E lá dentro só punham uma coisa: salmão. No entanto, a preservação de alimentos em latas só foi patenteada em Inglaterra em 1810 por Peter Durrant e pouco depois foram introduzidas nos Estados Unidos. Na altura, o público não lhes deu grande importância, mas o exército deu. Os soldados britânicos começaram logo a levar nas suas mochilas latas de conserva e para abri-las usavam a sua baioneta. Se por acaso a baioneta não dava conta do recado, não havia problema. Para esses casos difíceis, recomendava-se o recurso à espingarda e um tiro, por norma, solucionava o problema. Alguns fabricantes, nos rótulos das latas, escreviam instruções deste tipo: cortar à volta da parte superior com escopro e martelo. Outros aconselhavam simplesmente que se recorresse a qualquer objeto cortante que se tivesse em casa para as abrir. De facto, as primeiras latas de conserva eram enormes, muito pesadas e com grossas paredes de ferro. Só a meio do século XIX, quando se conseguiu criar um recipiente mais leve e com rebordo na parte de cima, é que se pôde pensar num abre-latas. O primeiro que foi inventado assustava qualquer um. Era uma mistura de foice e de baioneta. Mas, como era perigoso não só para quem usava, como também para aqueles que assistiam, depressa foi abandonado. As pessoas preferiam usar os meios que já conheciam, como o escopro, a baioneta ou a simples faca. Há até quem defenda que o espaço de décadas entre a invenção da lata e a invenção do abre-latas pode ser justificado pela funcionalidade das ferramentas que estavam à disposição de toda a gente versus o custo e o esforço de criar uma nova ferramenta. Bem, finalmente, a lata de conserva com chave giratória foi patenteada por J. Osterhout em 1866 e todos pensaram que era um invento milagroso. E de certa forma foi. Aliás, estas chaves tornaram o abre-latas desnecessário, certo? Errado. Como nem todas as fábricas podiam adotar este sistema, o abre-latas continuava a ser um invento esperado. Ele lá apareceu 5 anos depois das latas com chave incluída e o seu design é quase igual ao dos abre-latas que conhecemos hoje. O seu primo mais moderno, o abre-latas elétrico, é que já é um bocadinho diferente e apareceu depois da Primeira Guerra Mundial. E agora que pode abrir uma lata de atum de uma forma tão fácil como uma lata de sumo, diga lá se não vai olhar para as latas de outra maneira.